Ok, hoje, dia 27 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vamos dar sequência no conteúdo da nossa disciplina. Na semana passada, na nossa última aula, eu mostrei para vocês o acesso a duas tabelas, ou seja, a elaboração de um comando SQL de consulta para trazer informações usando duas tabelas. Eu vou até dar uma recapitulada aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui qual banco de dados nós podemos usar. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma informação. Tem duas empresas, equipamentos. Esse aqui acho que é uma academia. Esse aqui tem 6 cidades e esse aqui tem 5 pessoas. Eu acho que esse aqui é uma boa. 1, 2, nasceu na 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos usar esse aqui, ó, cidades e pessoas. Antes de começar, eu vou inserir mais algumas pessoas aqui só para... Lembrando que eu tenho 6 cidades cadastradas, cidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e tenho pessoas que moram nessas cidades. Vou cadastrar aqui mais umas 3 ou 4 pessoas. Para isso, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu tenho aqui no meu site, eu posso aproveitar esses dados aqui. Ah, não, aqui não tem. Tudo bem. A gente insere aqui na mão mesmo. Então, vamos lá. Nome Felisberto Moreira. Data de nascimento do Felisberto aqui. Pronto. Sexo masculino. Nasceu, vamos colocar aqui em Araxá. Vou copiar esse comando, que facilita. Em vez de ficar editando, eu já vou fazer vários aqui. Vários comandos desses. Inserir na tabela pessoas, código, nome, nascimento e nasceu. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o espaço aqui. Ok. Esse values aqui eu não vou informar. Isso aqui nós não estou explicando com detalhes, porque nós já estudamos isso aqui na disciplina de Banco de Dados 1, né? Esse acento aqui também eu posso tirar. Mas aí, com aspas no lugar. Fazendo isso para ganhar um pouco de espaço aqui. Isso. Vírgula. E aqui é a cidade. Ok, então vamos lá. Vou copiar
copiar isso aqui várias vezes. Inserir várias pessoas. Ok. Então, Rita Maria, vou colocar os nomes primeiro. Flávia Cunha, Elismar Rocha, Roberto Carlos, Erasmo Fernando e... Nossa, só coloquei de... Ana Gouveia. Vamos alterar aqui umas datas. Esse aqui eu vou pôr 2010, esse aqui eu vou pôr 2012, esse aqui eu vou pôr 2011, esse aqui 2000, esse aqui 2001, esse aqui 2002, esse aqui 2004. Elisberto é masculino, Rita é feminino, Flávia é feminino, Elismar masculino, né? Roberto masculino, Erasmo masculino, Ana Gouveia feminino. A cidade onde essas pessoas nasceram. Eu vou deixar o Felisberto, vou trocar ele para a cidade 1, né? Não sei se já tinha posto esse Felisberto, ou Gil, vai ficar Bill mesmo, Bill Moreira, cidade 1, Rita Maria, cidade 3, Flávia Cunha, cidade 2, Elismar Rocha, cidade 4, Roberto Carlos, cidade 1, Erasmo Fernando, cidade 5, Ana Gouveia, cidade 3. Pronto, eu vou até copiar isso aqui tudo, porque se der algum problema, está no Ctrl C aqui. Vamos lá, executar. Ó, temos erro. Você tem um erro de sintaxe próximo a nome. Próximo a nome. Deixa eu ver o que tem de errado próximo a nome aqui. Acho que é essas aspas que eu pus aqui. Caramba, que troço tão básico. Deixa eu ver aqui. Não estou nem indo no manual. Aqui. Nossa, gente, não tem aspas nenhuma. Eu fiquei pondo aspas ali onde não tem. Então tem que tirar essas aspas aqui, ó. Aí eu vou copiar essa linha aqui do insert para cima das outras. Pronto. Agora deve dar certo. Executar. Ok, processado com sucesso. Então, se eu voltar agora aqui para consultar o conteúdo da tabela de pessoas, eu tenho 13 pessoas. 13 pessoas cadastradas. Cada pessoa relacionada à sua respectiva cidade. Eu vou cadastrar mais... Eu tenho aqui 6 cidades, eu vou cadastrar só mais 2. E a gente já vai retomar o raciocínio da aula passada. Eu vou colocar aqui Florianópolis, população 2.500, 2.500, Florianópolis,
E vou colocar mais uma que vai ser Abadia dos Dourados. Mais duas cidades, então eu vou começar a copiar esses dados aqui para montar aquela brincadeirinha que a gente faz aqui no Paint. Deixa eu organizar aqui e eu já mostro para vocês. De vez em quando o print do meu computador para de funcionar. Que sacola, viu? Windows Shift S. Isso, Windows Shift S. A gente tem que ficar decorando essa sequência de teclas. Não sei porque de vez em quando o print screen do meu computador para de funcionar. Eu tenho que lembrar essas sequências de tecla para ficar copiando a imagem da tela. Bom, ok. Agora deixa eu copiar a tabela de pessoas. Vou dar um F11 aqui para pegar tudo. Aí, show de bola. O Windows Shift S. Vou pegar aqui do código até o número 3 aqui. Pronto. Ok. Deixa eu copiar esse pedaço. E colar isso aqui. Eu vou só dar uma invertida para facilitar aqui a visualização para a gente. Eu vou aumentar um pouquinho para baixo, aumentar um pouquinho para cá. Vou tirar você que eu acabei de colocar daqui para mim poder pegar você, chegar você para cá, que são as cidades, e colar aqui do lado as pessoas. Bom, então aqui nós temos as duas tabelas que nós vamos usar como exemplo na aula de hoje, dentro do nosso banco de dados. São essas duas tabelas aqui, ó, cidades e pessoas. São duas tabelas com um relacionamento muito trivial. Esse relacionamento se dá através da coluna nasceu com a coluna código. Então, nós temos esse relacionamento aqui entre a tabela pessoas e a tabela cidades. O que significa isso? Significa que eu preciso fazer essa ligação aqui, ó. A Antônia Maria. Qual cidade nasceu Antônia Maria? Cidade 4. Qual é a cidade 4? Nova Ponte. Então, a Antônia Maria nasceu na cidade 4, Nova Ponte. Cidade com 20 mil habitantes aqui, segundo os nossos dados fictícios. Então, isso aqui nós já fizemos na aula passada. De que forma? Simplesmente, nós construímos um comando onde, na cláusula where, nós pegávamos a coluna nasceu da tabela pessoas. Eu vou até escrever aqui. Deixa eu escrever isso aqui para ficar bem claro. Quer ver? Aqui nós temos a tabela pessoas. Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui. Vou colocar azul. Vou colocar 36, muito grande. 28. 28 tá bom. Tabela pessoas. E aqui a nossa tabela cidades. Pronto. Aí as duas tabelas. Então, eu vou fazer aqui agora o que nós aprendemos na aula passada, né? Nós aprendemos que se eu vou fazer um comando select para visualizar o conteúdo dessas duas tabelas, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou usar a tabela
pessoas e a tabela cidades. Vou usar as duas. Então, na cláusula where, para que o software de banco de dados faça essa ligação aqui que nós desejamos, que é a ligação aqui, ó, para ele vir aqui na coluna nasceu, pegar esse número 4 e falar, esse tem que ser igual a esse código. Ou seja, ele tem que pegar essa coluna nasceu e ligar com essa coluna código. Então, é pessoas.nasceu igual a cidades.código. Então, isso é o que nós colocamos no comando. É pessoas.nasceu, cidades.código. Pessoas.nasceu. Então, ó, esse aqui que eu estou colocando na cláusula where, cidades.código igual pessoas.nasceu, é exatamente essa ligação que a gente está vendo aqui, ó, desse cara aqui, desse nasceu aqui, pessoas.nasceu com cidades.código. A partir do momento que eu mostro essa ligação, eu posso mostrar qualquer informação que eu quiser. Posso mostrar, por exemplo, pessoas.nome, vírgula, cidades.nome, vírgula, pessoas. Sei lá, sexo. Então, vamos copiar isso aqui. Vamos executar esse comando. Bom, o que eu quero... Ó, tá aqui, ó. Antônio Maria, Nova Ponte. Vamos conferir? Antônio Maria... Opa! Antônio Maria, Nova Ponte. Bateu. O próximo resultado que nós temos aqui, Flávia Freitas, Uberaba. Flávia Freitas, cidade 1, Uberaba, cidade 1. Bateu, tá certo? Rosa Murtinho, Araxá. Rosa Murtinho, cidade 2 é Araxá. Então, bateu. Agnaldo Oliver, Campina Verde. Agnaldo Oliver, 5, Campina Verde. Então, veja que essa instrução aqui, ó, que nós colocamos na cláusula where, ela resultou nisso aqui, ó, quer ver? 4, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 3. Foi isso que aconteceu. Aí, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Veja que nós temos Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados. São 3 cidades que estão cadastradas na tabela de cidades que corretamente não aparecem no resultado do nosso comando. Não aparecem por quê? Porque não existe nenhuma pessoa que está associada ou relacionada com o código dessas cidades. Então, percebam que o que eu quero que vocês fiquem atentos agora é o seguinte. Vejam que quando eu faço o relacionamento do meu comando na cláusula where,
significa o seguinte: se a linha da tabela cidades, a coluna código é igual à coluna nasceu da tabela pessoas, tanto a cidade como a pessoa vem para o resultado. Se não tem igual, é descartado. Tanto a cidade quanto a pessoa, ela é descartada do resultado se não tiver essa situação aqui verdadeira. Se a coluna nasceu não for igual à coluna código, não vem para o resultado. Isso é o que dá quando a gente faz esse relacionamento aqui na cláusula where. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que o relacionamento da coluna nasceu, da tabela pessoas, com a coluna código da tabela cidades, pode ser feita basicamente de duas formas diferentes. Duas formas. A primeira forma é essa que nós estamos fazendo, onde eu digo que se tem equivalência, vem para o resultado. Se não tem, fica de fora. E dentro dessa lógica, Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados ficaram de fora, porque aqui, ó, eu não tenho nenhuma pessoa ligada às cidades 6, 7 ou 8. Por isso que Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados está fora. Isso acontece quando eu faço o relacionamento na cláusula where. Qual que é, então, a outra possibilidade que eu tenho para fazer o relacionamento? Aí eu vou até de curiosidade. Se não serviu de nada, eu fecho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou no manual do MySQL. Item 6.4, manipulação de dados. Sintaxe do select, que é o 6.4.1. Então, veja que uma das possibilidades que nós temos, e eu utilizei, foi aqui, ó, de aplicação da cláusula where para fazer a ligação entre as duas tabelas. Mas eu ainda tenho outras possibilidades que estão aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. From. Deixa eu ver se está aqui mais para baixo. Aqui, ó. Então, tem left join, right join. Então, o que eu vou começar a mostrar para vocês agora são essas outras... na realidade, é uma segunda possibilidade que pode ser feita, pode ser escrita de duas formas diferentes. Bom, aqui no left join e no right join, left a gente já sabe que é esquerda e right a gente já sabe que é direita. E join é o quê? Conexão, ligação.
Então tem ligação esquerda e ligação direita. Vamos interpretar assim. Então, supondo que eu tenha a tabela de pessoas do lado esquerdo e a tabela de cidades do lado direito. Aonde que tem que estar assim? Aqui no comando, ó. Então, quem está do lado esquerdo? Pessoas. Quem está do lado direito? Cidades. É isso que nós falamos? Exatamente. Pessoas do lado esquerdo e cidades do lado direito. Então, pessoas do lado esquerdo e cidades do lado direito. E aí, eu vou colocar aqui, ó, left join. Eu vou até deixar ficar maiúsculo para ficar bonitinho. Left join. Então, veja bem, quando eu for usar esta segunda alternativa para demonstrar ao software de banco de dados que eu quero que ele faça a mesma ligação, a ligação é a mesma. Essa mesma ligação que ele fez da outra vez, eu quero que ele continue fazendo, mas agora ele deverá fazer com uma nova lógica. E essa lógica é a seguinte: eu não uso mais a cláusula where, eu até posso usar a cláusula where no comando para especificar outros critérios que não seja essa conexão. Mas quando eu uso left join, eu coloco assim, ó, on e coloco a condição. Então, perceba que, importante, perceba que essa expressão não mudou. Cidades.código igual a pessoas.nasceu. Ela mudou de lugar. Em vez de estar especificada na cláusula where, ela agora está especificada no from e com left-right join entre o nome das tabelas. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Eu estou querendo dizer que pessoas está do lado esquerdo, cidade está do lado direito. E nesse primeiro teste, eu coloquei left join. O que eu estou querendo dizer para o software de banco de dados? Aqui no caso é MariaDB, né? Servidor, em algum lugar aqui fala, mas é MariaDB. Ou MySQL, tudo igual, né? Assim, o MariaDB é o seguinte: você vai fazer uma ligação partindo da tabela que está à esquerda, ou seja, a tabela de pessoas. E a partir da tabela de pessoas, você procura as correspondências na tabela de cidades, onde o critério de correspondência é o código de cidades tem que ser igual ao nasceu de pessoas. Então, perceba que o elo de ligação entre as duas tabelas não muda. O que muda é a forma com que eu peço para o banco de dados fazer essa ligação. Eu falo para ele fazer a ligação partindo da tabela que está à esquerda, que é pessoas, para depois procurar em cidades. Então, se eu estou falando pessoas left join cidades, eu estou falando left esquerda. Esquerda está pessoas. Então, ele vai partir de pessoas e vai procurar em cidades. O que vai acontecer na prática? Isso aqui, ó, ele vai partir de pessoas. Então, ele vai partir daqui, ó. Se ele vai partir daqui, ele vai pegar 4, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 3. O que vai acontecer? Partindo daqui, ele continua não encontrando Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados. Ou seja, essas 3 cidades continuarão fora do resultado. Vamos testar para ver. Então, eu vou executar esse comando aqui agora. Executar. Veja que o resultado continua o mesmo. Nós não temos aqui aquelas 3 cidades, ou seja, Conquista,
Florianópolis e Abadia dos Dourados. Agora eu vou mexer no nosso comando. Olha aqui que eu vou fazer. Em vez de left join, eu vou usar right join. Ou seja, agora eu estou falando para o software de banco de dados, ou MariaDB, você vai partir da tabela que está à direita. Que tabela que está à direita? É cidades. Então, você vai partir das cidades procurando os correspondentes em pessoas. Aqui não muda. Continua sendo o mesmo elo de ligação. Então, como é que vai ser agora? Ele vai partir daqui para lá, ó. Uberaba. Ele acha aqui, depois ele acha aqui, depois ele acha aqui. Araxá 2, ele acha aqui. 2, ele acha outro aqui. Ele acha outro aqui. E acabou. 3, ele acha aqui. 3, ele acha aqui. 3, ele acha aqui. 4, ele acha ali. E 4, opa. 4 e 5 ele acha aqui. E 5 ele acha aqui. Aí ele pega o 6. Cadê o 6? Cadê o 6? Cadê o 6? Cadê o 6? Não achou ninguém, mas ele pegou o 6 conquista. Cadê o 7? 7, 7, 7, 7, 7, 7, não tem. Mas ele também pegou o 7, Florianópolis. 8. Cadê o 8? 8, 8, não tem o 8. Mas ele pegou o 8, que é Conquista, 8 é Abadia dos Dourados. Então, o que acontece com Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados? Eles aparecem no resultado da minha consulta, mas aparecem ligado a ninguém. E aí vocês vão ver o resultado prático disso agora que a gente vai executar esse comando aqui, ó. Com right join, significa que agora nós estamos partindo da tabela de cidades. Olha o resultado. Veja que agora no resultado nós temos Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados. Ligados a quem? A ninguém, porque eles não têm correspondente lá na tabela de pessoas. Então veja que onde deveria aparecer o sexo da pessoa aparece nulo, onde deveria aparecer o nome da pessoa aparece nulo, porque significa o quê? Significa que não existe, significa que aconteceu isso aqui, ó. Ele partiu de Conquista, mas não encontrou. Partiu de Florianópolis, mas não encontrou. Partiu de Abadia dos Dourados, mas não encontrou. Então, o que tem de diferente quando eu faço o relacionamento entre as tabelas usando right ou left join? Significa que há a possibilidade de ter uma informação de uma tabela que virá para o resultado mesmo não encontrando a correspondente na outra. Já quando eu faço esse relacionamento na cláusula where, essa possibilidade não existe. Se eu faço essa ligação entre as tabelas, eu faço a ligação desses valores com esses valores na cláusula where, tem que ter dos dois lados para vir para o resultado. Se não tem dos dois lados, se não encontra correspondente, não vem para o resultado. Se encontra, vem para o resultado. Isso é quando nós utilizamos a cláusula where. Essa é a lógica. Agora, se eu uso
left, right, join, dependendo da onde eu estou partindo. Se eu partir de pessoas, para cidades, pode acontecer de ter uma pessoa que não está ligada a uma cidade, mas essa pessoa vai vir para o resultado. Se eu partir de cidade para pessoa, pode ter uma cidade que não tem nenhuma pessoa, mas essa cidade será incorporada no resultado. Essa, pessoal, é uma das partes de comandos SQL, assim, que às vezes gera um pouquinho mais de confusão. Então, eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade aí para me interromper, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca, porque eu vou na sequência, eu já vou mostrar alguns exemplos que vocês vão entender por que tem essas duas possibilidades. Porque pode ser que a informação que você deseja dependa dessas possibilidades. E aí, fazendo alguns exercícios de nível 4, a gente deve encontrar situações desse tipo. Tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo, assim. Não é possível que eu estou explicando tão bem assim, que vocês estão entendendo de primeira. Vamos para os exemplos, então, porque eu acho que com os exemplos eu acho que você começa a perceber a diferença das duas possibilidades. Olhando para essa imagem que está aí na tela do computador de vocês, se eu perguntar para vocês, quantas pessoas nasceram em cada cidade? Bom, como é que você faria o cálculo dessa informação? Você faria da seguinte forma. Você pegaria aqui, ó, Uberaba. Uberaba tem... Deixa eu trocar esse negócio aqui. Uberaba. Uberaba tem 1, 2, 3. Então, Uberaba, 3 pessoas. Araxá, 1, 2, 3 pessoas também. Aramina, 1, 2, 3. Nova Ponte, 1, 2. Nova Ponte, 2. Campina Verde, 1, 2. Conquista, 0. Conquista, 0 pessoas nasceram em Conquista. Florianópolis, 0. Abadia dos Dourados, 0. Então, essa é a informação que eu quero. Quantas pessoas nasceram em cada cidade? Vamos fazer o comando para resolver essa situação? O comando, então, vai ser assim, ó. Eu vou mostrar o nome da cidade, então, cidades.nome. E aqui na frente, eu vou contar com count pessoas. Pessoas.código. Então, eu conto a quantidade de pessoas, mas eu quero o nome da cidade com a quantidade de pessoas. E eu vou fazer aqui usando aquela primeira forma que nós aprendemos na semana passada, que é fazendo o relacionamento na cláusula where. E aí, o que é importante a gente fazer aqui? É importante a gente entender que, além de acontecer as ligações, nós precisamos usar o group by. Por que eu preciso usar o group by? Para separar
em grupos as pessoas da mesma cidade, né? Então seria algo do tipo, ó, essa pessoa aqui, ela é da cidade 4, então vou pôr aqui as da cidade 4. Essa aqui também é da cidade 4. Porque se eu quero contar a quantidade por cidade, eu tenho que fazer isso. Cidade 4 acabou, depois eu pego cidade 1, vou colocando junto aqui, ó, cidade 1 para lá, cidade 2 eu vou pôr aqui para baixo, cidade 1 sobe lá para cima, cidade 2 vem aqui para baixo, cidade 3 sobe um pouquinho aqui, cidade 3 desce um pouquinho para cá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um group by. Ó, tem outra cidade 3 aqui, ó. Nossa, cidade 3 aqui. Essa pessoa vem para cá. E essa pessoa 5 aqui vem para cá. Então, no meu group by, o que eu consegui com o meu group by? 3 pessoas nasceram na cidade 1, 3 pessoas na cidade 3, 3 pessoas na cidade 2, 2 pessoas na cidade 5 e 2 pessoas na cidade 4. Para isso que a gente faz o group by, lembra? A gente já estudou o group by. Deixa eu voltar os dados aqui. Então, eu vou colocar o group by aqui, ó. O critério para separar o group by é cidades.código. Não foi isso que a gente acabou de fazer aqui, ó? Não foi com base nesse código aqui, ó, que é exatamente igual a esse aqui, ó. Tanto faz eu colocar cidades código ou pessoas nasceu, teoricamente é a mesma coisa, é a mesma informação. Mas eu estou colocando esse código aqui, ó. Então, na hora de separar as pessoas, como na cláusula where eu falo que o código da cidade é igual ao nasceu de pessoas, então, se eu fizer o group by por esse código aqui, e esse código equivale a esse nasceu, eu estou fazendo a separação em grupos. Então, tá lá, ó. Separa os dados em grupos, usando como critério o código da cidade. O relacionamento está na cláusula where, ou seja, cidade e pessoa só vem para o processamento do resultado se bater, se tiver dos dois lados. E aí eu mostro o nome da cidade e a função count conta para mim quantas pessoas tem em cada grupo que foi separado pelo group by. Vamos executar? Veja que o resultado está correto, porém falta informação. Ele fala que Uberaba tem 3 pessoas, Araxá tem 3 pessoas, Aramina tem 3 pessoas, Nova Ponte tem 2 pessoas, Campina Verde tem 2 pessoas. Mas ele esqueceu, né? Ele não trouxe para mim, não trouxe no resultado, que é importante, Conquista 0, Florianópolis 0, Abadia dos Dourados 0. Por que ele não trouxe essa informação? Porque quando eu fiz no meu comando o relacionamento na cláusula where, estas 3 cidades ficaram de fora do processamento do resultado porque elas não tinham nenhuma pessoa do outro lado para atender esse critério da cláusula where. Bom, então, se eu mudar, tirar essa cláusula where e fazer o relacionamento no from usando left join, o left é esquerda. E esquerda, ele vai partir de pessoas. Se ele partir de pessoas,
ele vai continuar não encontrando Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados, porque partindo da tabela pessoas, ele vai partir daqui, e aqui não tem ninguém com nasceu igual a 6, 7 ou 8. Então, dentro dessa lógica que eu estou implementando aqui, Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados continua de fora, porque eu estou partindo de pessoas para a tabela de cidades. Vamos conferir? Executou. Percebam que o resultado foi exatamente o mesmo. Uberaba 3, Araxá 3, Aramina 3, Nova Ponte 2 e Campina Verde 2. Finalmente, eu vou trocar. Em vez de left, eu vou usar o right join. No right join, ele vai fazer o quê? Ele vai partir da tabela de cidades para procurar pessoas. Então, o que ele vai acontecer? Quando ele vier aqui, ó, Conquista, quantos tem de cá? 0. Então, ele vai contar 0 para mim. Florianópolis, 7. Quantos tem daqui do lado que tem o código nasceu igual a 7? 0. Mas Florianópolis vem para o resultado. Abadia dos Dourados, vem para o resultado. Qual que é o código? 8. Quantos 8 tem aqui? 0. Então, vai aparecer Conquista, Florianópolis e Abadia dos Dourados com a quantidade total igual a 0. E eles foram considerados graças a esse right join e on. Vamos executar. Veja que agora no resultado nós temos Conquista, quantidade 0, Florianópolis, quantidade 0, Abadia dos Dourados, quantidade 0. Então, voltando lá na pergunta que eu fiz como exemplo, quando eu peço para você olhar para essas duas tabelas e te pergunto quantas pessoas nasceram em cada cidade, a resposta correta é essa daqui, onde aparece Conquista com 0, Florianópolis com 0 e Abadia dos Dourados com 0. Eu acho que com esse exemplo aqui, eu acho que fica um pouco mais claro a diferença da utilização do relacionamento na cláusula where ou com a aplicação do left-right join. Quando eu falo left-right é porque você tem as duas possibilidades e não necessariamente o resultado vai ser o mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, para ver se aparece algum exercício que demanda esse tipo de situação. Quer ver? Ué, abriu o horário aqui, gente. Abriu o horário do curso. Ficando doido. Agora sim. Então vamos lá, vamos pegar um exercício aqui de nível 4, que é o que precisa de duas tabelas. Olha essa aqui. Essa aqui precisa de um negocinho que a gente não estudou ainda, por isso que eu não vou tentar fazer agora para não confundir. Mas percebam que eu preciso mostrar o nome da cidade que não tem nenhum hospital. Então, eu tenho a tabela cidades que está ligada na tabela de hospitais. Então, essa é o típico do exercício que precisa de left-right join. Essa aqui não. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem. Eu vou copiar o exercício aqui, ó. Vou copiar aqui para baixo, porque na realidade o que eu quero é que vocês vejam o
o exercício e o banco de dados. Então, o exercício é: qual o valor da soma dos custos das cirurgias realizadas por médicos com mais de 45 anos de idade? Então, olhando esse exercício, nós percebemos nitidamente que eu preciso saber dos médicos. Então, está aqui a tabela médicos. A tabela médicos tem o código, o nome, endereço, telefone e nascimento dos médicos. E a tabela cirurgias. A tabela cirurgias tem a coluna início, que é um date time, que é a data e a hora do início da cirurgia. Tem doença, né, que é um small int, ou seja, é o código da doença que esse paciente deve ter tido. Hospital, small int, que é o código do hospital onde aconteceu essa cirurgia. Médico integer, esse médico integer está aqui, ó, coluna médico igual a código. Então, essa coluna médico da tabela cirurgias é a que faz a ligação lá com a coluna código da tabela médicos. O paciente, o término e o custo. Então, o que eu preciso fazer para obter a informação que está sendo solicitada no exercício? Eu preciso somar o custo das cirurgias. Então, eu preciso fazer um SUM na coluna custo da tabela cirurgias. Mas quais as cirurgias devem ser consideradas para entrar no processamento deste somatório? Apenas aquelas que foram realizadas por médicos com mais de 45 anos de idade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar a cirurgia lá no médico e filtrar apenas médicos que tenham mais de 45 anos de idade. E aí, esses médicos com mais de 45 anos de idade, eu pego as cirurgias que eles fizeram e somo o custo dessas cirurgias. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo o exercício, estou interpretando o exercício com vocês, porque a partir de agora, nos nossos exercícios, nós temos que avaliar. Quando eu estou usando duas tabelas, eu posso obter a resposta fazendo a ligação dessas duas tabelas na cláusula where, ou necessariamente eu preciso usar left-right join. Nesse caso, vamos supor, o médico que não fez nenhuma cirurgia, ele é relevante? Não, porque se ele não fez nenhuma cirurgia, na hora que eu for somar o custo dessas cirurgias que não aconteceram, não vai alterar o resultado. Então, perceba que o médico que não fez nenhuma cirurgia, ele pode ser desprezado. A cirurgia que, porventura, não é nem possível, né? Porque se você for olhar aqui, ó, a tabela de cirurgias, a coluna médico, que é integer, ela está not null. Isso significa que na cirurgia é obrigatório o preenchimento do código do médico. Então, eu nem posso levantar a hipótese de uma cirurgia que não teve médico relacionado a ela, porque é not null. Na tabela de cirurgias, a coluna médico, integer, é not null, de preenchimento obrigatório. E eu já mostrei nas aulas anteriores que quando você preenche uma coluna desse tipo com um valor, ele vai lá na tabela de médicos conferir se existe aquele médico. Nós fizemos esses testes, que é o que eu chamei de integridade referencial. Quem não lembra, dá uma procuradinha nas nossas aulas lá, que estão disponíveis, que vocês vão relembrar disso. Então, uma cirurgia que não tem um médico respondente também é completamente desprezada, não faz sentido para esse exercício. Então, se eu preciso do médico e da cirurgia ligado, eu posso fazer o relacionamento na cláusula where. Porque um médico que não tem nenhuma cirurgia pode ser descartado, não me interessa. Uma cirurgia que eventualmente pudesse não ter médico também pode ser descartado, porque o médico tem que ter mais de 45 anos de idade, tem que ter feito a cirurgia para me somar o custo. Então tem que ter dos dois lados. Uma cirurgia, se tivesse jeito, sem médico não interessa, porque o médico tem que ter mais de 45 anos de idade. E o médico com mais de 45 anos de idade que não fez nenhuma cirurgia, também pode ser desprezado, porque se ele não fez cirurgia, eu vou somar o quê? Que custo de que cirurgia? Então, assim, é esse tipo de análise que a gente começa a fazer agora
para saber se o relacionamento que a gente vai fazer é na cláusula where, pode ser na cláusula where, ou tem que ser com left, right join. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, select, vou somar cirurgias.custo. As tabelas que eu vou precisar usar é cirurgias, vírgula, médicos. Como eu disse, o relacionamento eu poderei fazer na cláusula where, que é médicos.código igual cirurgias.médico. Isso que eu estou escrevendo aqui é o que está na seta que liga a tabela cirurgias e médicos. Se você for ver a tabela médicos e cirurgias, está ligado através dessa seta azul, e nessa seta azul está escrito código igual a médico. Código igual a médico. E agora eu tenho que definir, estabelecer um outro critério, que o médico tem que ter mais de 45 anos de idade. Nós já expliquei isso, acho que foi até na aula passada. Como é que eu faço para saber se o médico tem mais de 45 anos de idade? Eu pego a data de hoje, fazer uma subtração, pegando data e hora de hoje, tirando um intervalo de 45 anos. Então, com isso, com essa expressão aqui, eu sei exatamente que dia e hora é há 45 anos atrás. Se o médico tem mais de 45 anos de idade, a data de nascimento dele é ainda menor do que essa data que eu encontrei. Médicos.nascimento. Então, como é que eu sei que o médico... Até mais um exercício aqui para reforçar esses exemplos que eu fiz nas aulas anteriores, né? A data de nascimento do médico é menor, ou seja, anterior a essa data que eu encontrei. Essa data que eu encontrei é agora menos, ao sub aqui, ó, menos, subtração, menos 45 anos. Então, agora menos 45 anos, eu chego a exato 45 anos atrás. E o médico ainda tem uma data menor, mais antiga, ele tem mais de 45 anos de idade. Aqui, faz a ligação médico-cirurgias, consequentemente, vai vir só cirurgia dos médicos com mais de 45 anos de idade. E aí a gente faz o somatório desse custo. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 7.278.747,97 Tá certo? Só mandando corrigir para descobrir, né? Resposta correta. Quantos pedidos foram feitos por clientes do sexo masculino menores de 40 anos de idade? É exatamente igual ao exercício anterior, gente. Raciocina aqui comigo. Clientes, quantos pedidos foram feitos por clientes do sexo? Tá, então veja que eu tenho a tabela de clientes, que tem o fone, nome, bairro, endereço, sexo e nascimento dos clientes. Essa tabela de clientes está ligada com a tabela pedidos. A tabela pedidos tem o número do pedido, o código char de 8, né, que é a ligação lá do cliente, dia e hora. Então eu tenho que contar a quantidade de pedidos que tem para cada cliente, e aí eu tenho os critérios, ou seja, eu tenho que ter o cliente, tem que ter o pedido, senão não faz sentido. Mais um exercício que eu poderia fazer o relacionamento na cláusula where. Eu vou procurar aqui, que agora eu quero achar eu quero achar algum que tenha que ser feito com left, right, join. Deixa eu ver. É aquela coisa, nessa hora que a gente quer, nunca aparece, né?
Vou ficar aqui o dia inteiro, não vai aparecer nenhum exercício. É muito azar, hein? Tinha que ter como a gente pelo menos escolher alguns. Qualquer dia desse eu dou uma melhorada nesse site aqui. Eu coloquei no sistema para ele ficar sorteando os exercícios aleatoriamente, mas vai ser azarado. Essa aqui é legal, ó. Eu acho que essa aqui se enquadra. Mostrar o nome do cliente e a quantidade de pedidos que ele já fez. Vou até copiar isso aqui para a gente pensar a esse respeito. Vou colar esse troço aqui. Ó, eu tenho os clientes, nós já tínhamos até visto esse banco de dados aqui há pouco. Os clientes, fone, nome, pai, endereço, sexo, nascimento e a tabela de pedidos com o número cliente, dia e hora. Então, eu tenho que pegar o cliente e tenho que ver quantos pedidos ele tem. É muito parecido com o que nós fizemos aqui, ó. Eu peguei a cidade e fui ver quantas pessoas nasceram naquela cidade. Agora, eu tenho que pegar os clientes e ver quantos pedidos cada um fez. Você concorda comigo que o cliente, ele pode ter sido cadastrado como cliente dessa pizzaria e ainda não ter feito nenhum pedido ainda? Isso pode acontecer. Então, pode ser que eu tenha um cliente que, por enquanto, não fez nenhum pedido. Então, se essa é a lógica, eu já vou começar direto no from aqui, ó. Se essa é a lógica, eu vou partir de clientes, left join, pedidos, ou seja, ao left join, vou até pôr maior isso aqui, left join. Ou seja, eu vou partir, left à esquerda, vou partir de clientes, o cliente eu quero ele no resultado, tenha ou não pedidos, onde o relacionamento será clientes.fone igual pedidos.cliente, que é o que está na seta que liga clientes com pedidos, fone igual cliente, fone igual cliente. Isso aqui é o que está na seta que liga clientes com pedidos. Aí, bom, vamos lá, vamos voltar no exercício que eu já nem lembro mais. Mostrar o nome do cliente. Então, select clientes.nome, vírgula. E a quantidade de pedidos que ele já fez. Count pedidos.número. Posso contar pelo número de pedido mesmo. E aí, eu tenho que fazer o group by. Group by clientes.fone. Por quê? Porque eu tenho que pegar os pedidos, separar em grupos, para o count contar a quantidade de cada grupo. Eu acho que é só isso, mostrar o nome do cliente e a quantidade de pedidos que ele já fez. Vamos executar aqui para ver. Olha o tanto de clientes. O Sérgio Teixeira fez 0 pedidos. Daniel Souza fez 0 pedidos. Tem vários clientes que ainda não fizeram nenhum pedido. Será que está certo? Só corrigindo para saber, né? Resposta certa, tá vendo? Então, nós tivemos aí um exemplo onde a necessidade do left-right join foi fundamental para obter a informação correta.
Vamos tentar achar mais um aqui para fechar a aula de hoje. Aí, pessoal, seria interessante que à medida que vocês forem fazendo os exercícios, vocês forem tentando fazer os exercícios, de repente você pega lá um exercício de nível 4, tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta 4 vezes e erra, faz um print desse exercício, guarda essa imagem, porque eu gostaria que na próxima aula a gente fizesse uma aula todinha, só pegando exercícios que vocês tiveram dificuldade, e eu vou ajudando e explicando. De repente, a gente pega cada um de vocês aí, mostra 2 ou 3 exercícios que vocês não conseguiram fazer, e eu ajudo vocês a resolver e vou explicando. Eu acho que seria uma estratégia interessante para a gente praticar esses exercícios, tá? Então, para a próxima aula, cada um de vocês separa aí pelo menos uns 3 exercícios que vocês tentaram fazer de nível 4, e não conseguiram. Se tiver algum de nível 3 lá também, que porventura vocês tentaram e não conseguiram, pode trazer também, que a gente vai fazer uma aula na semana que vem só para vocês me apresentarem aí esses erros e eu explicar para vocês o que estava errado, tá? Vamos lá, deixa eu tentar achar mais um aqui, cirurgia mais rápida. Aí, mais um caso, ó. Até parece que foi esse que a gente acabou de fazer. Não, né? Mostrar o nome do médico com a quantidade de cirurgias que ele já fez. O outro foi impedido, esse daí é dos médicos. Ah, é mesmo, tá certo. É porque a gente analisou uma situação similar a essa, mas eram médicos com mais de 45 anos de idade, agora que eu lembrei. Esse aqui é perfeito, ó. Ó, quer ver? Se você avaliar comigo aqui, ó, o que acontece? Eu tenho a tabela de médicos. Na tabela de médicos, eu tenho as informações dos médicos, código, nome, endereço, telefone e nascimento. E o médico está relacionado com a tabela de cirurgias. A cirurgia, eu não consigo cadastrar sem informar um médico. Porque a gente está vendo que aqui na tabela de cirurgias, a coluna médico ínteger é not null, é obrigatório o seu preenchimento. E ao preencher, o software de banco de dados vai conferir se o código que eu coloquei aqui na coluna médico existe um correspondente lá na coluna código da tabela médicos. Agora, o médico eu posso cadastrar. Contratei um médico novo no hospital hoje. Cadastrei ele no meu sistema. Só que a primeira cirurgia dele não aconteceu ainda. Então, eu tenho um médico, mas não tem cirurgia para ele. Ele não fez nenhuma cirurgia ainda. Então, esse é um caso. E ainda o que eu quero saber? Eu quero o nome do médico com a quantidade de cirurgias que ele já fez. Então, tem que aparecer o nome do médico com 0. É aquele mesmo caso que nós analisamos aqui, ó, para a Conquista, Florianópolis e Abadia. É 0, não tem nenhuma para eles aqui, ó. É a mesma situação. Então, vamos fazer select. No from, nós vamos colocar médicos, left join cirurgias. Por quê? Porque eu quero que ele comece de médicos tendo ou não cirurgias. Ah, dá para fazer de outro jeito? Dá. Eu posso fazer o seguinte, cirurgias com médicos de cá. Mas aí, em vez de left, eu ponho right. Por quê? Porque ele vai começar do lado direito, que é médicos, e vai procurar cirurgias. Perceberam que isso aqui, ó, é a mesma coisa, quer ver? Eu quero que vocês entendam que esses dois from aqui, ó,
são exatamente iguais. Por que eles são exatamente iguais? Esse e esse. Por que eles são iguais? Nesse caso aqui, ele vai de qual tabela para qual tabela? Right. Right é direita. Então, ele vai de médicos para cirurgias. Então, aqui ele vai de médicos para cirurgias. E aqui, left. Left é a esquerda. Então, ele vai de médicos para cirurgias. Então, também de médicos para cirurgias, de médicos para cirurgias. Percebe? Então, tanto faz. Posso usar qualquer uma das duas que são sinônimos. E aqui, ó, no on, médicos.código igual cirurgias.médico. Então, eu tenho que, mais uma vez, usar o grupo by, médicos.código. Aí, no grupo by, é importante eu colocar médicos.código. Por quê? No grupo by, tá? Por que eu tenho que colocar o médicos.código no grupo by? Porque se a gente está avaliando a possibilidade do médico não ter nenhuma cirurgia, se eu colocar cirurgias.médico, eu não vou achar nada. O mesmo acontece aqui, ó. Na hora de fazer o grupo by, eu tenho que colocar cidades.código. Por quê? Porque Conquista, Floripa e Abadia dos Dourados tem que ir para o resultado. Se eu fizer o grupo by pelo nasceu, 6, 7, 8 não aparece no grupo by. Então, grupo by, opa, cliquei no executar sem querer aqui. Então, qual é a informação que eu quero mostrar? É o nome do médico, médicos.nome, vírgula, quantidade de cirurgias, count, cirurgias, ponto início mesmo. Qualquer coluna aqui de cirurgias só para contar. Vamos ver aqui. Ó o médico aqui, ó, o João. O médico João fez 0 cirurgia. A médica Manuela fez 0 cirurgias. E mais um monte aqui, ó. Corrigindo. Certa resposta. Só alegria. E aí, galera? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Sobre esses prints que você falou, eu tenho alguns. Você quer que eu mostre hoje ou você quer que eu mostre para semana que vem? Se você já quiser mostrar 1 ou 2 aí, a gente fecha a aula com esses exemplos que você vai mostrar. Ok. Eu vou apresentar aqui, então, já que ninguém vai mostrar atividade, eu acho. Esses exemplos eu só vi pelo Paint mesmo, com prints. Aqui, ok. Vamos ver. Vou pegar esse aqui. Esse aqui eu não sei porque que estava errado. Consegue ver? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um. Sim. Delete from. Exclui os hospitais com telefone terminado com 15. Era like, não era maior. Era like. Agora que eu vi aqui. Esse erro foi bobo. Agora que eu vi. Agora que eu percebi. Vamos ver outro. Gente. Vamos ver esse aqui. Aqui, esse aqui eu tinha um pouquinho mais de dúvida. Excluindo as cirurgias com custo superior a 500. Delete from cirurgias where custo menor que 500. Ele deu só resposta errada ou deu erro de sintaxe? Eu acho que tinha dado só a resposta errada. Porque aparentemente está certo. Eu também não sei por que esse aqui tinha dado errado na hora que eu tentei. Um custo superior a 500. Você pôs menor que 500, cara. É superior, é maior. Sério?
É só o sinal que ficou trocado. Agora que eu vi que eu errei o sinal aqui. Até agora eu só tive erro bobo. Deixa eu ver mais um. Não, mas é normal, cara. Isso aí, a gente sempre, quando a gente erra, é um ponto e vírgula, é um sinal trocado, é uns detalhezinhos assim. Mostrar quantos pedidos foram feitos com sexo igual a F. Esse daqui tinha uma questão que era parecida com essa, só que era em cirurgia e tinha que ser, acho que com maior de 28 anos. Deixa eu ver aqui, mostrar quantos pedidos foram feitos por clientes de sexo igual a F. Select count, pedidos ponto número, clientes e pedidos, clientes ponto fone igual a pedidos ponto número. Ah, cara, olha aí, ó. A ligação da tabela clientes e pedidos é clientes.fone pedidos.cliente. Tem que ser pedido ponto você pegou o número do pedido e comparou com o telefone do cliente. Por isso que dava dando resultado, só que tava dando errado. Exato, é. Entendi. Vamos pegar outro, então. Eu já fico salvando num bloquinho as respostas. Certo. O legal é você fazer assim, ó. Você dá o print com uma mensagem vermelho de erro, porque às vezes o erro de sintaxe e o erro puro tem diferença. Sim, aqui, ó. Esse aqui teve erro de sintaxe. Vamos ver se escreveu. Isso é de sintaxe, vamos ver. Pena que não pegou o final da mensagem, porque ele mostra exatamente aonde. Mas eu já tô vendo aí, ó. Esse left... Ah, aqui, essa interrogação aqui que eu coloquei é porque a pergunta é terminada com a letra A. Eu não sabia, porque aqui era 1, porque é da primeira letra da esquerda para a direita. Aqui eu não sabia qual. Então a última seria right, né? Se você quer pegar a última letra, porque é terminado com a letra A. Então você tinha que ter posto... right aqui 1. Exato. Agora, depois do nome da função, seja left, seja right, você não põe espaço até o primeiro parênteses, tá? Que costuma dar erro de sintaxe. E aí esse like some, porque se você já está pegando a última letra, você pergunta se é igual a direto. Ok, acho que só tem mais um, então. E tira o percent também, fica só igual a A, entre aspas. Entendi. Vamos ver, acho que tem os 5, ou não? Não tenho 5, só são esses mesmo. Não, show de bola. Beleza, Luiz, é isso mesmo. Cara, deu erro, dá um print. Bom, é lógico que você vai tentar descobrir, né? Porque o tentar descobrir faz parte do aprendizado. Queria mostrar também algumas que eu fiz aqui. Tentou 2, 3 vezes, deu errado, faz um print e guarda que na próxima aula a gente vai passar a aula inteira só avaliando esses erros. Eu acho que eu consegui fazer só 12 e 4 desse daqui. Não, mas tá ótimo. Vou tentar fazer 20 igual esses aqui. Isso. Show de bola. E esse nível 4 aí, agora que a gente vai começar a engrenar nesse nível 4. E também daqui eu falto mostrar essa parte aqui desse banquinho que a gente tinha feito na primeira aula. Mas isso aí é dessa disciplina de banco 2? Sim, a gente fez na primeira aula esse banco. Tá, então peraí que eu vou pegar o Syscad aqui para me anotar isso aí. Notas, banco de dados 2. Tá aqui. Algumas atividades que eu fiz. Tá certo, é isso mesmo. E essa aqui que é da primeira aula. Usar o verbo. Pelo visto, no 4 eu tive muito erro de sintaxe. Uhum. Beleza, tá anotado aqui. Ok, era só isso mesmo. Falou. Até mais. Bom, pessoal, então a gente encerra assim, combinando que na próxima aula vocês vão guardar alguns prints aí pra gente descobrir aí onde é que vocês estão errando. Um abraço para vocês, até mais. Até mais aí, André.